amados irmãos, graças e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal, 4 Expoentes e uma Visão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelas participações, do conteúdo que nós estamos publicando aqui, concernente ao terceiro trimestre deste ano da Escola Bíblica Dominical. E nessa feita nós estaremos observando, a lição de número 10, que vai falar sobre o cativeiro de Israel, concernente o reino do norte. Também quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, pastor Ariel, Amém. pastor Wilson, pastor Anderson. Queridos, é de saber que nós estamos falando concernente da Escola Bíblica Dominical, referente aos personagens, tá? Então, nessa feita, eu já quero pedir para você que tem nos seguido, que tem assistido aí os nossos vídeos, as nossas pré-aulas na Escola Bíblica Dominical, compartilhe, curta o nosso canal, curta os nossos vídeos. Se gostou, se não gostou, é muito importante para a gente o seu comentário, se você gostou, se você não está gostando, se podia melhorar, tá? É muito importante isso, tá? Então, já de início, nós percebemos aqui na lição, na leitura bíblica em classe, que vai começar iniciando falando sobre a respeito do Império da Síria. É bem verdade, pastor El, que os assírios, eles eram um povo muito terrível, um povo muito cruel. E a gente gostaria de saber do senhor, pastor El, o comentário do senhor a respeito desse império que fez grandes e terríveis coisas no seu reinado, no seu império. Amém. Meus amados irmãos, eu saúdo os companheiros que estão conosco aqui, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. E você também que nos acompanha no canal, é sempre um prazer tê-los aqui conosco, para juntos compartilharmos acerca da Palavra de Deus. Essa feita nós estamos tratando acerca dos personagens nessas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, onde nós acreditamos que tem enriquecido bastante a sua vida, a sua igreja, a sua família, você que nos acompanha. É interessante que o pastor Luciano nos traz aqui esse assunto acerca da Síria, e nós sabemos que os assírios, eles eram netos, os primeiros assírios ali, eram netos de Noé. Nós vemos para os semitas, quando iniciou a Síria, não se tem um nome exatamente da pessoa que deu início a essa cidade, porque ele não começou como um grande império, começou como uma cidade, se tornou um estado, uma monarquia. O que se sabe é que Assur, que é um dos filhos de Sem, pois nós falamos semitas, a cidade de Assur também passou por ali, reinou sobre a Assíria, foi um dos primeiros monarcas dos assírios, e também essa foi uma grande cidade, a cidade de Assur, ao lado da cidade de Nínive, uma das grandes e mais conhecidas cidades dos assírios. E isso nós estamos falando de uma época aproximadamente de 2600 a 2500 a.C. Porque eles vieram a se tornar um império cerca de, nós estamos chegando em datas próximas, cerca de 1900 a 1300 a.C., quando eles vêm se tornar um império. Aí nesse período que eles se tornaram um império, alguns relatos, de alguns livros de apoio, que nós temos como historiadores, pesquisadores, homens que procuram cavar aí acerca das histórias, e eles trazem para nós relatos de que eles tiveram cerca de 16 reis, 16 monarcas, em todo o tempo desse império, mas não se pode afirmar. Por exemplo, nós temos aí esse relato de Eusébio de Cesareia, e entre outros relatos, mas não se pode afirmar exatamente que seja isso, porque nós estamos falando de livros de apoio. O que nós sabemos
é que a Assíria se tornou um grande império, aproximadamente entre 1900 a 1300 a.C., né? E ao se tornar esse grande império, se tornou um império também avassalador, cruel, opressor, né? Que nós vemos aqui, por exemplo, nessa lição, nós estamos da lição de número 10, o quanto eles vinham ali cruelmente oprimindo o povo de Israel. Haja visto que uma permissão de Deus, porque o povo de Israel afrouxou diante da lei, né? E muitas das vezes nós vemos Deus usar ou Deus permitir que algumas nações, não somente como essa, a Síria, como nós temos estudado, Babilônia, entre outros, oprimissem o povo. Eles eram até usados como uma vara, na realidade, de correção, para que o povo se despertasse e se voltasse para o Senhor. Mas no que tange as características da Síria, são características de um povo opressor, de um povo cruel. Nós temos o relato, por exemplo, do profeta Jonas, quando Deus manda ele ir à cidade, a grande cidade de Nínive, que era considerada a segunda maior cidade dos assírios, né, sendo essa no período do profeta Jonas, a capital da Síria, pastor Luciano, pastor Anderson e pastor Wilson, sendo essa a capital da Síria na época, e isso cerca de 760 antes de Cristo. Né? Então ele receia de ir àquela cidade, justamente por causa do histórico de crueldade que existia dos assírios para com o povo judeu, para com o povo de Deus. Né? Os relatos que se tinham da época é que eles abusavam sexualmente das virgens judias, eles cortavam a cabeça dos profetas, dos homens, né, dos profetas, homens de Deus, penduravam nos portões, nos muros, né, das cidades de Nínive, né? Eles faziam horrores para amedrontar o povo, principalmente o povo judeu. Então existia até mesmo um receio no coração de Jonas contra este povo. Tamanha crueldade que havia no coração dos assírios. Né? Eles, além de serem um povo opressor, que aqui nós temos aqui na lição, eles oprimindo, né, o rei de Israel, nós vemos ele vindo com opressão contra o rei de Israel. No período de Senaqueribe se percebe que ele vem atacando agora na área psicológica, oprimindo psicologicamente, colocando medo psicológico, né, ali no rei Ezequias. E nós temos o relato de Jonas da crueldade que tinha os assírios, tamanha crueldade desse império, o império assírio, que dominou o mundo da sua época, né? Dominou o mundo da sua época, ainda por um longo período de tempo, né? Dominou ali o mundo da sua época, e acredita-se que eles predominaram, né? Viveram aí até um período entre 606 a 612, 620, aproximadamente antes de Cristo. Mas aí nós estamos aí falando dos assírios, né, da Assíria, que surgiram ali através dos semitas, como uma simples cidade, foi se tornando um governo, né, uma monarquia, e após uma monarquia eles cresceram tanto a se tornar um império, e um império cruel, opressor, que nós vemos aqui nos relatos, como no relato dessa lição aqui, número 10, né, aqui no capítulo de 2 Reis, aqui, que é a leitura bíblica em classe, nós vemos aqui os primeiros 4, 5 versículos aqui, os primeiros 6 versículos, o tanto que eles oprimiram, né, o povo de Israel ali, devido à sua desobediência. Claro, nós vemos relatos aí de Senaqueribe, né, oprimindo também ali psicologicamente, né, o rei Ezequias, e nós temos relatos também da Síria na ocasião do profeta Jonas, quando Deus o chama para pregar a Nínive, tamanha a sua crueldade. Então o relato que nós temos da Síria é justamente isso. Nesse período aqui que nós estamos na lição de número 10, por sua vez o rei Salmanaser, né, que reinava ali e que procurou oprimir o povo de Deus. Então, o que nós sabemos, o que nós temos de relato da Síria,
é que era um império, que se tornou um império opressor, cruel e maléfico diante do Senhor aí e para com o povo do Senhor. Então nós vamos observar que Jonas, pastores, Jonas foi o único pregador, assim, praticamente o único pregador que pregou desejando ver a morte do pessoal. Enquanto os outros pregavam para poder o povo se arrepender, para poder alcançar a salvação, ele foi o único que pregou querendo, desejoso de ver. O sentimento contrário, né? O sentimento contrário. Geralmente nós pregamos uma mensagem na perspectiva de que aquela mensagem que nós pregamos venha fluir de acordo com o que nós pregamos. Exato. Ele dá a entender que ele prega a mensagem porque Deus o mandou, mas o coração dele não tem a mesma perspectiva do que vem acontecer aquilo. Como nós pregamos na atualidade, né? Exato. É um profeta que prega com o coração contrariado à sua mensagem. Desejoso de que acontecesse mesmo. Meus amados irmãos, esse povo era terrível. O professor desse trimestre, pastor Clailton, ele vai trazer uma informação rica no livro de apoio, dizendo que a Síria foi um dos primeiros grandes impérios e ficou conhecida pela sua força bélica e a sua crueldade desferida contra os seus inimigos, cortando seus lábios, língua, membros sexuais, orelha, nariz e ainda por cima obrigando-os a trabalhar como escravos. Então, Jonas, por mais que ele estava levando a mensagem de Deus, ele tinha um ressentimento, né? Ele tinha um ressentimento do porquê ele queria que acontecesse tal coisa com eles. Mas Deus não vê como o homem vê, né? Deus quer alcançar como salvação e graça com toda a humanidade. Então, meus amados irmãos, quando Deus mandar uma mensagem para você, não seja coração duro não, entregue a mensagem de Deus e veja o teu inimigo, quem for que seja, ser alcançado por essa palavra, essa mensagem poderosa que é o Evangelho do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, na lição também, nós vamos perceber, em cima aqui do que o pastor Ian falou, a respeito da Síria, nós vamos perceber que a Síria também, ela cercou, né, o Reino do Norte, ali, e nós gostaríamos de ouvir aqui com o nosso pastor Wilson, quais os efeitos, né, do cativeiro, o que foi que se gerou para esta nação, os ensinamentos que o Senhor queria ensinar eles, e também para os nossos dias, né, que tudo existe um ensinamento para nós. Pastor Wilson. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus companheiros, pastor Anderson, pastor Luciano, pastor Biel, a todos vocês que nos seguem via este canal, que Deus em Cristo vos abençoe. É interessante, queridos, nós aqui fazer uma análise, que esse período do cativeiro assírio não foi apenas uma única invasão no ano 722 aproximadamente e levou o Reino do Norte cativo. A invasão assíria, ela vinha se dando aos poucos em torno aproximadamente 150 anos. E nós tivemos aí provavelmente 3 invasões de leva de cativos. Assim como Judá, Reino Sul, foi levado a cativo durante 3 invasões da Babilônia, aqui também nós temos relato no livro das Crônicas, também no livro dos Reis, de provavelmente 3 invasões assírias no Reino Norte, né? Alguns comentaristas, alguns ali até atribuem 4 invasões, né? Mas aqui nós vamos falar de 3, nós vamos falar dos seus efeitos. Pastor Luciano me permite. Por favor. A primeira invasão foi daqueles levados cativo por Tiglat, né, III, nos dias de Peca, né? E rei de Israel. Nesse exílio estiveram envolvidos as tribos da Transjordânia, que eram as tribos além do Jordão, que era a tribo de Gade, a tribo de Rubens e a meia tribo de Manassés. Também os habitantes da Galileia, que era a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. Então a primeira leva, a primeira invasão da Síria ao Reino Norte, se deu essa primeira invasão com este rei, né, com este monarca assírio, né, e leva essa primeira leva. A segunda leva foi durante o reinado de Oséias,
rei de Israel, né? Que é exatamente o monarca que é descrito na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 17, segundo livro dos Reis, no verso 3, né? Que está aí Salmanassés, né? Então ele é a segunda invasão, né? E aí leva o israelita que tinha sobrevivido às invasões anteriores, né? Depois nós tivemos aí a sua terceira invasão, que é exatamente o seu sucessor, que é Sargão II, né? Que é exatamente aproximadamente no ano 721 e 722, quando a capital Samaria é conquistada, e ele leva 27 mil pessoas, leva cativo, né? Isso está registrado nos anais de Calçobed, né? Então essas são as possíveis invasões assírias, levando cativos do Reino Norte, né? E a sua invasão total, né, que daí no ano 722 aproximadamente, é com Sargão II, né? E aí que é descrito a destruição de Samaria, né? E todo aqueles relatos que o livro dos reis, das crônicas, assegura, né? Então, mas quais são os seus efeitos, né? De vários efeitos que o cativeiro ele produziu, né? E vem produzindo no decorrer da história do ser humano, né? Mas agora tratando do reinado do Reino Norte, né? Das 10 tribos, de vários efeitos, como a perda da terra e tudo mais, eu quero falar de uma específica, que é a mais terrível, a mais cruel, né? Que é a perda da identidade. Então, todo o efeito terrível do cativeiro assírio é exatamente a perda da identidade. Eles, levados cativo, eles perdem a sua identidade. Queridos, senhores, meus companheiros, quantas pessoas, crentes, professores de escola dominical, obreiros, têm perdido a sua identidade, pois têm se tornado cativo dos seus sentimentos, cativo dos seus desejos, cativo das suas vontades, cativo dos seus vícios cotidianos, muitos cativos pela mentira, muitos cativos de várias formas, e isso tem tirado todo o cativeiro, tira a identidade dos seus cativos. Meu Deus. Então, de todas as percas, de todos os efeitos que o cativeiro trouxe para eles, mas a pior de todas foi exatamente a perda da sua identidade, pois as 10 tribos do norte perderam a sua identidade, porque os assírios tinham um método de governo que eles faziam, que conquistavam vários povos e faziam uma mistura para que o povo perdesse a sua identidade. Perdendo a sua identidade, aquele povo não teria mais como se levantar para guerrear contra a Síria. Meu Deus. E aí, então, a perda da sua identidade. Mas, já no Novo Testamento, o cativeiro já é usado como uma metáfora. Então, no Novo Testamento, cativeiro ele apresenta ali como uma metáfora, né? Que tem aspecto positivo e aspecto negativo, né? Os aspectos negativos indica a sujeição ao pecado ou a Satanás, né? Que está em Hebreus capítulo 2, do 14 e 15, e também 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, também a sujeição à carne, de Romanos 8, 12 ao 14, ou a lei, né? De Gálatas 2, 4 e 5, 1. Os seres humanos são escravizados quando as forças hostis, no seu bem-estar, controlam as suas ações. Em termo, é também usado de retratar a sujeição à criação e à decadência física, de Romanos 8, 21, que é o resultado do pecado humano. Então, o cativeiro, metaforicamente, no Novo Testamento, negativamente falando, está relacionado à sujeição, né? Quando o ser humano fica sujeito espiritualmente ao pecado, a Satanás, e os seus efeitos, a carne e tudo mais, né? Então isso também é uma espécie de cativeiro, né? Então é usado de uma forma de metáfora, né? E quantos não têm sido levados cativos, né? Meu Deus. Quantos? Meu Deus. Levados cativos pelas falsas religiões, levados cativos pelas astutas de Satanás, levado cativo pelas suas carnalidades, as suas paixões, as suas lascívias, levado cativos, né, de várias maneiras, né, levados cativos pelos seus próprios desejos, porque todas as vezes que um cristão
ele cede aos seus desejos, ele já está no cativeiro. Meu Deus. Os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos sentimentos, nós temos que dominá-los. Para o nordestino ou para você que anda a cavalo, os nossos sentimentos, nossas vontades, nós temos que trazer ela nas rédeas. A partir do momento que nós somos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, nós já estamos em uma espécie de cativeiro. Meu Deus. E não espere que Deus ou o Espírito Santo domine o nosso sentimento, domine as nossas vontades. Eu tenho um exemplo para vos dar. Quando ali Caim estava rancoroso com seu irmão, Deus vem para ele no capítulo 7, ali em Gênesis, ali, e fala para ele: o teu desejo é sobre ti. Capítulo 4, versículo 7. Mas cabe a ti dominar. Deus vem falando para Caim: ó Caim, o teu desejo é sobre ti, mas cabe você a dominar. Meu Deus. Então é responsabilidade nossa dominar os nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades. A partir do momento que somos dominados por ele, nós já estamos em uma espécie de cativeiro, tá? Agora, os aspectos positivos. Sugere o uso do cativeiro na Bíblia para denotar serviço abnegado, especialmente a Deus, como um voto, em Números capítulo 30, do 2 ao 15. O termo descreve a necessidade e o valor do sofrimento, de Hebreus 10, 34 e Hebreus 13, 3. Paulo, especialmente, utiliza como duplo sentido, chamando a si mesmo de prisioneiro de Cristo, para associar a sua prisão física, ou ao cativeiro espiritual a Cristo, que está em Efésios 1,3, também Filipenses 1,7 ao 14, 2 de Timóteo 1,8, também 2 de Timóteo 2,9 e Filemon 1,9, 10 e também o 13. Tá? Então, os aspectos positivos é quando nó é usado dentro da linguagem metafórica, uma metáfora, é usado como metáfora, tá? Não diretamente, mas como metáfora, possamos usar nesse aspecto positivo, tá? De ser aí um serviço abnegado, especialmente para Deus, como o apóstolo Paulo diz: sou prisioneiro de Cristo, para falar das suas prisões, tá? Então, esses são os aspectos. Pastor Luciano, volto para o senhor. É interessante que o senhor falou algo aí, pastor, que chama a atenção, que tanto no cativeiro assírio, também como do babilônico, eles vão tentar, ali no livro de Daniel registrado, que eles vão tentar mudar agora os nomes dos judeus ali, e em especial Daniel, Ananias, Azarias e Misael, com o nome de deuses pagãos. Porque o nome de cada um deles proferia, exaltava o nome do Senhor. Então perceba que em todo momento da história, e trazendo para o lado espiritual, Satanás ele quer tirar essa nossa identidade. Bem colocado aqui pelo nosso pastor Wilson. Em todo momento, o cativeiro, e principalmente o cativeiro gerado pelos nossos pecados, ele vai tirar a nossa identidade. E o que justamente é o que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer tirar essa nossa identidade. Até porque nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros, né? Então não perca a tua identidade, querido. Mantenha a sua identidade íntegra diante do Senhor. E nisso, é bem verdade que o Senhor, ele não permite as pessoas ir ao cativeiro sem saber que eles estão indo para o cativeiro. Nós vamos perceber que dentro desse bojo, deste contexto, dessa história, nós vamos perceber que existem dois profetas que se destacam para poder anunciar ao reino do norte que Deus estava irado com as atitudes que eles estavam tomando. Os sacerdotes sendo comprados, os juízes sendo comprados, os mais pobres sendo prejudicados. E Deus vai agora levantar Amós e o profeta Oséias. E nós queremos ouvir aqui um breve comentário do nosso pastor Anderson, concernente quando a mensagem do Senhor não é observada. Pastor Anderson, o que o senhor tem para poder nos passar? Queridos, a paz do Senhor. Amém. Pastores,
aos nossos companheiros. Deus seja louvado pela sua vida, né, que está nos acompanhando, que tem inscrito no nosso canal, curtindo aí os nossos vídeos. Eu louvo a Deus pela tua vida. Tá? Pastor Luciano, olhando para esse ponto, nós vamos observar tanto o profeta Amós como o profeta Oséias, a qual Deus tem levantado para profetizar a este povo nessas datas. Mas eu quero aqui chamar a atenção para o capítulo 17 de 2 Reis, que vejam que parece que o capítulo 17 é trazendo à memória uma reflexão desde o início, para transmitir assim o cuidado de Deus e o amor de Deus para com este povo. Porque quando nós olhamos para o capítulo 17, ele vai narrar desde o início, desde a trajetória lá do Egito e trazendo. O versículo 7 ele começa assim: porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Jeová, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, do jugo das mãos de Faraó, rei do Egito, e porque temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações, tal. Parece que o capítulo 17 ele vai trazendo uma retrospectiva deste povo. E Deus não se ausentando, Deus sempre presente, mostrando o caminho, mostrando a verdade, mostrando ali a direção, porque desde o início, quando nós vamos olhar para a palavra, Deus dizendo para o povo: anda dos meus caminhos, das minhas leis, dos meus estatutos, porque aí prosperará. Se nós formos olhando no decorrer, nós vamos observar que o povo, mesmo assim, não se chegava a Deus, sempre na idolatria, sempre caindo na idolatria. E Deus sempre falando: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei, que ordenei vossos pais, que lhes enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas, e assim por diante. Uma retrospectiva. Quando nós chegamos no versículo 16, vai dizer assim: e deixaram todos os mandamentos do Senhor Jeová. Versículo 18: portanto o Senhor Jeová muito se indignou contra Israel, e os tirou diante da sua face, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Continuando, versículo 21, ele vai dizer assim: e quando rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão desviou Israel do caminho do Senhor Jeová e o fez cometer um grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, tinha praticado, e jamais se apartaram deles. De todo esse tempo, nós vamos observar, se não estou enganado, 2 séculos, 200 anos aproximadamente, nós vamos observar dentro dessa história, que Deus tentando trazer o povo sempre para a obediência, sempre para perto de si. E o povo não obedecendo, sempre caindo na idolatria. A palavra de Deus nunca faltou para este povo. A correção para este povo nunca faltou, porque Deus ama. Deus sempre cuidou, sempre protegeu. Quando Jeroboão ele assume, de Jeroboão até o rei Oséias, nós vamos ver um rei bom em Israel, no Reino Norte. A gente não consegue ver um rei que a Bíblia diz assim: e este andou segundo o coração de Deus. Meu Deus. Assim como andou seu pai Davi. Você não vê todos os reis de Israel, a Bíblia começa dizendo: e este fez mal aos olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus nunca faltou para estes. Então, tanto o profeta Oséias, tanto o profeta Amós, como nós vamos observar na lição, todos estes
trazendo a correção, trazendo a palavra do Senhor, todos estes. Observa que Deus, amando este povo, trazendo este povo para perto, tentando trazer este povo para perto de si, mas o povo sempre recusando. Quando nós olhamos para este ponto, nós vamos ver agora que este reino assírio, cercando a Israel, e o que a gente observa é o estado de sítio para uma nação, é um estado humilhante. O que a gente vê que, você não vê que quando o povo ele é sitiado, ele é cercado, você não vê que não tem como entrar comida, não tem como entrar água, não tem como entrar alimento, porque é tirar toda a força do povo por 3 anos. Meu Deus. Até que então, o que acontece? O rei entra, este rei da Síria entra, traz outros povos e nações, e então dá-se início aí aos samaritanos. O que nós observamos de tudo isso aqui? É que Deus, em todo o tempo da história da humanidade, Ele sempre dá oportunidade para que uma nação, que um povo se arrependa. Deus nunca vai destruir um povo antes de trazer advertência, antes de trazer uma correção. A palavra de Deus nunca faltou e nunca vai faltar na vida de uma nação, na vida de um homem, na vida de um ser humano, antes do juízo de Deus chegar. Deus, Ele vai corrigir. Da maneira que corrigiu Israel, Deus vai corrigir. Por todos os pecados que Israel andou, Deus corrigiu, Deus trouxe o juízo, Deus trouxe o juízo. É interessante quando nós vamos olhar para tanto Sodoma, para Gomorra, tanto para os dias, daqueles dos dias de Noé, Deus trouxe juízo, Deus trouxe juízo, mas não lhes faltou a mensagem, não lhe faltou a palavra. Noé pregava, anunciava. Ló, em todo o seu tempo que ali ficou, mostrando um exemplo de honestidade, não lhe faltou. Mas é interessante que nos dias de hoje, não mudou. A idolatria ainda prevalece no coração do povo. Meu Deus. Irmãos, em todo o pecado que nós estamos observando, eu falo uma coisa, e eu vou falar aqui também, que da mesma maneira que Deus trouxe juízo a estes povos, Deus vai trazer juízo também nos dias de hoje e nos dias de amanhã. Porque se não haver o juízo de Deus para esta geração, Deus ele vai ter que pedir perdão para os de Sodoma e Gomorra, para os daqueles dos dias de Noé. Deus vai ter que pedir perdão para estes, porque o juízo de Deus não vai faltar, mas a palavra também de Deus não vai faltar para que o povo se arrependa. É interessante falando sobre Jonas, que Jonas pregou, o povo se arrependeu. Nínive se arrependeu. Né? Jonas queria ver o quê? A destruição, queria ver Deus julgar. Mas o povo se arrependeu, Deus não mudou de atitude. Mas só que você vai ver depois de 150 anos, Naum profetizando a destruição da Síria. Porque o povo não se arrependeu. Observe que 150 anos depois, o povo caiu na mesma coisa. Então, tanto Oséias, tanto como Amós, pregando, trazendo a correção de Deus, não lhe faltou a palavra. Amém? E observando esse ponto aí do senhor, pastores, nós vamos ver que há uma preocupação, porque em todo o tempo a mensagem ela não deixou de ser anunciada para o povo. Em todo o tempo não deixou de ser anunciada. E o que me parece nos nossos dias atuais que ainda se permanece da mesma forma. Se permanece da mesma forma. Quantas pessoas existem pessoas que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na Bíblia. E outra, crente, é crente, meu irmão. Não precisa ler Bíblia, porque se você ler Bíblia, você vai ficar louco. Quantas vezes eu não cheguei a observar isso daí? Eu ouvi da boca de crente. Queridos,
que nosso coração, que nós e o nosso coração não venha se apartar das Escrituras, porque ela é o regimento para a nossa vida, assim como a bússola guia o viajante para o seu destino, a Bíblia Sagrada também é a nossa bússola que vai nos guiar para o nosso destino. E para poder finalizar aqui, queridos, nós queríamos rapidamente aqui, pastores, falar um pouco a respeito dos samaritanos, que depois que houve essa misturança com os povos, nós vamos perceber que no Evangelho do Senhor Jesus, ao qual escreveu o evangelista, o apóstolo, ou discípulo João, no capítulo 4, nós vamos perceber que Jesus vai estar batendo uma conversa com a mulher samaritana, e no decorrer da conversa, nós vamos perceber que Jesus vai falar com ela dizendo, você tiveste 6 maridos. Se tivesse 6, e o que você tem é teu. E eu, observando dentro do comentarista do livro Bacon, o comentarista vai dizer que aquela mulher, ela se casou porque ela tinha um desejo de conhecer ao Deus vivo, só que ela se casou com cada um desses homens, porque cada um desses homens servia a um tipo de Deus. E ela queria conhecer a Deus. Aí é onde que Jesus entra no cenário. O que é a opinião dos senhores a respeito disso aí? Para nós aqui finalizarmos a respeito dos samaritanos. Bom, pastor Luciano, pastores que estamos aqui, na realidade o que acontece aqui, o que realmente acontece é essa visão que o senhor traz aí, o senhor trouxe, né? Realmente exatamente isso. Existiam alguns tipos de sedes que aquela mulher tinha, né? Jesus viu uma necessidade de passar em Samaria, justamente porque você nota que aquela mulher, ela vai tirar a água, né, para saciar a sede orgânica, mas existia uma sede emocional também, né, de se casar e não se saciar no casamento, não conseguir se completar no casamento. Então, vai casando, casa uma vez, casa outras vezes, mas também existia sede espiritual, a sede de adoração, a sede de adorar. E existia a sede, na verdade, de conhecer o Messias. Sim. Né? Existia a sede de conhecer o Messias. E isto a mulher demonstrou no diálogo que ela teve com Jesus. Ela demonstra essa sede de querer conhecer o Messias. E Jesus vai ali para saciar os 4 tipos de sede dela. Haja visto que quando nós tratamos justamente sobre o Evangelho de João, o relato do Evangelho descrito por João, ele traz os diálogos individuais de Jesus. E nesse diálogo individual de Jesus com essa mulher aí, nós podemos ver que realmente é algo que acontece com ela. Por quê? Por que isso aconteceu com ela? Ela estava cativa pelos desejos. Jesus precisava libertar desse cativeiro. Ela era uma mulher que não teve o mesmo privilégio ainda que teve esses personagens aí de Israel que o pastor Anderson citou, né, que eles ouviram a palavra de Deus, mas não observaram, a deixaram de lado. Ela, ao ter esse privilégio de ouvir a palavra, ela absolveu. Agora, há outros comentaristas também que aplicam essa linha de visão, que ela foi casando com cada um desses maridos, para chegar até o Deus verdadeiro, né? Até Sim. O Deus que estava diante dela, que era o Messias. Então nós vemos que, só que por causa disso, ela é uma mulher infeliz. Emocionalmente, uma mulher infeliz, uma mulher que estava cativa, estava no cativeiro. Ela precisava ser libertada do cativeiro da infelicidade emocional. Ela precisava ter essa sede emocional dela saciada. Então, quando Jesus vai ali, ele não sacia só a sede orgânica. Ele sacia a sede orgânica, sacia a sede emocional dela, quando ele a convida, tanto que o diálogo começa
ela o vê como um judeu normal. No decorrer do diálogo, ela já começa a reconhecê-lo como um profeta. Um profeta. Até que chega o momento dela o reconhecer como Messias. Ele se apresenta para ela como Messias. E quando Jesus se apresenta para ela como Messias, ali Jesus já havia saciado a sede dela. Exato. A sede de adorar, a sede emocional, de casar e não conseguir ser feliz em nenhum dos seus casamentos. Por quê? Porque ela associa a cada casamento à vida espiritual dela, que é a sede de conhecer o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro está diante dela. Quando ele se põe diante dela, ele sacia essa sede, ele sacia a sede de adoração, dizendo a ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e ele sacia essa sede dela emocional, tirando ela, libertando ela desse cativeiro de não conseguir encontrar a felicidade nos seus casamentos, porque todo casamento que ela tinha, ela não conseguia encontrar o Deus verdadeiro. Agora o Deus verdadeiro se apresenta a ela, então ela não precisa casar mais, ficar casando e descasando, porque agora o Deus verdadeiro se apresentou a ela, o Messias se apresenta a ela, o Filho de Deus se apresenta a ela, o enviado de Deus se apresentou a ela. Então ele sacia, num diálogo que Jesus teve com ela, ele sacia esses 4 tipos de sedes que era insaciável na vida dessa mulher. É o que eu vejo ali no capítulo 4, ali, dessa divisão dos samaritanos. E ao acontecer isso, ela convida a Samaria, que lá atrás, no relato que nós estamos estudando hoje, se distanciou do Senhor por causa dessa mesclagem, dessa mistura, ela convida a Samaria para voltar novamente a um encontro com o Senhor. Porque desde essa ocasião de Salmanazer, eles se viam distantes, se viam divididos, e agora Jesus veio para unir aquilo que ocorreu lá atrás. Jesus veio para consertar a ocasião de Salmanazer, ele veio consertar justamente ali naquela ocasião. Tanto que quando os discípulos que não entenderiam isso, eles vão voltando da cidade que eles haviam ido comprar comida, ela já havia trazido toda a Samaria ali para encontrar com o nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor, você tem alguma colocação, pastor Anderson? Interessante, falando sobre a questão dos samaritanos, é que sobre a rivalidade que havia entre judeus e samaritanos, que chamaram um judeu na época de Jesus de samaritano era uma das maiores ofensas. E eles até chamaram Jesus de samaritano, que era a ideia era ofender, né? Então tinha essa rivalidade acirrada por causa disso, né? Só para finalizar minha fala, pegando aqui um gancho, sobre a idolatria, eu fiz aqui uma anotação que diz o seguinte: na Bíblia não existe nenhuma acusação mais séria do que a idolatria. A idolatria demanda a mais severa punição. Meu Deus. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais essa pré-aula, essa lição. Espero que todo o conteúdo que foi exposto aqui possa te ajudar na sua lição, no seu ensinamento, na escola bíblica dominical, ou no seu culto de ensino, ou na sua vida diária, tá? Que Cristo Jesus possa te abençoar. E já aproveitando isso, seja também pedir a você, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, e por gentileza, nós gostaríamos de saber de vocês, se vocês estão gostando ou não. Deixe o seu comentário de apoio, uma crítica construtiva, o que nós podemos melhorar, tá bom? Então assim, nós terminamos essa videoaula. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.